o alcance, os limites e as medidas do exercício do poder de polícia em matéria sanitária. É um tema que impõe o seu estudo em épocas de Covid-19, em épocas de pandemia como aquela que vivenciamos atualmente. O poder de polícia é o poder da administração pública de limitar ou condicionar o funcionamento, as liberdades, os direitos e interesses dos particulares em prol do interesse da coletividade. Esse poder só se legitima se for devidamente embasado em dois preceitos. O primeiro é o da legalidade e o segundo é o da proporcionalidade. Em termos de legalidade, podemos dizer que as medidas que vêm sendo adotadas estão bem embasadas. Nós temos aqui a legislação 13.979, de fins de fevereiro de 2020, que estabelece muito bem medidas como isolamento, quarentena, a limitação ou a separação de embalagens, animais, bagagens, a limitação de circulação no território nacional e ainda a possibilidade de condicionamento ou de encerramento de atividades privadas que possam facilitar a propagação do vírus, que possam facilitar a propagação da doença. Essas medidas todas, portanto, têm embasamento legal e acabam superando o problema da legalidade. É claro, entretanto, que nós devemos nos preocupar desde sempre, quando falamos em poder de polícia, com o poder, o potencial antidemocrático que essas medidas acabam encerrando, né? São medidas coercitivas, são medidas que vão atingir direitos dos particulares e, portanto, se colocam em uma situação como a atual como preocupantes. Daí que a proporcionalidade é que deve ser o fiel da balança. A proporcionalidade dessas medidas nós deveremos averiguar a partir de três critérios. O primeiro é a adequação, ou seja, a correlação lógica entre o fim que se pretende alcançar e a medida que está sendo adotada. Então, uma avaliação de se, por exemplo, uma quarentena ou isolamento vai ou não vai ser adequado, tem uma correlação lógica para alcançar a finalidade de evitar a propagação da doença. O segundo critério, que é o da necessidade, a escolha entre as opções adequadas daquela que vai causar menor prejuízo naquele determinado momento. E o terceiro critério, que é o critério relacionado à compatibilidade dessas medidas com os valores constitucionais. No caso, os valores constitucionais a serem analisados são principalmente a proteção à vida e a proteção à saúde pública. De todas essas questões, por mais que a gente possa enxergar para o administrador público certa discricionariedade, sempre temos que levar em consideração que quem vai estabelecer o que é ou não é necessário numa situação como a presente são as bases científicas, são os médicos, são os técnicos, é a ciência que vai estabelecer o que é de fato necessário ou não para a execução quando se trata de poder de polícia.